Para a página no livro que eu vou querer ler com vocês é a 31, mas vamos continuar aqui no livro de Jó, o capítulo 8 então, do verso 6 ao verso 9. A gente percebeu que o Bildade, ele conceituou, né, aquela situação e identificou na cabeça dele que se Jó estava passando aquilo lá é porque tinha alguma coisa em falta. Então, aquela teologia triunfalista, né, que a pessoa, ela vence em tudo se ela fizer tudo certinho. Não é assim, né, mano? Não tem jeito. Aí vai o último cidadão aqui, o último amigo dele, chamado Zofar, no capítulo 11. Então, Jó, capítulo 11, versos 7, 8 e 9, a gente vai ler. Jó, capítulo 11, versos 7, 8 e 9. Ele vai então, só para a gente tá guardando na cabeça, irmãos. O primeiro, o Elifaz, ele conceituou aquela situação que Jó, ele estava passando tudo aquilo porque ele não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, né? Ou seja, Deus, na cabeça de Elifaz, é esse Deus que troca, que faz trocas, né, de mercado mesmo. Então, se você faz a coisa direita, eu faço. Se você não faz, eu não faço. Então, essa troca. O segundo, o Bildade, então ele conceituou que aquela situação já estava passando por lá porque tinha aí alguma coisa em falta de Jó, não tinha fé suficiente, não tinha obedecido, alguma coisa tinha feito, porque se ele tivesse feito tudo certinho, não tivesse em pecado, em desobediência, Deus tinha abençoado ele em tudo, não estava passando esse perrengue, né? Aí o último aqui, o Zofar, ele vai conceituar sobre uma relação que a gente chama de deísmo, não é teísmo, tá? Com D, deísmo. O deísmo, ele é um conceito teológico, vamos dizer assim, porque ele vai trabalhar sobre Deus, então é teológico, né? Um conceito que vai falar que Deus, o deísmo não é que não acredita que Deus existe. O deísmo pensa da seguinte forma: Deus existe, Deus é criador e Ele criou todas as coisas. Mas como um relojoeiro que cria o relógio, né, dá corda e o relógio funciona por si, ele não interfere mais. Então, esse é o conceito do deísmo. Ou seja, Deus é criador, criou tudo aqui, colocou todas as leis da natureza, deu corda na criação e não interfere mais. Tá certo? Deus não interfere, Deus não age. Então, Deus está lá, existe, criou tudo, mas Ele não desce aqui, não se relaciona com a gente, não interfere em situação nenhuma. Tá assim, a Deus dará. Manda o mundo. Então, vamos lá. Capítulo 11, versos 7, 8 e 9. Aqui ele vem trazendo então esse conceito. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Então, o que o Zofar está falando, em outras palavras, eu peguei só um textozinho aqui, mas o contexto ele vai elaborar essa questão, tá? Então, olha, Deus não está nem aí para você, Deus tem mais coisa para fazer, e Ele nem adianta clamar, não adianta fazer nada aí, Deus não vai fazer nada em teu favor. Então, esse é o conceito, que Deus não interfere na história, que Deus não faz nada, não adiantaria ele clamar, Deus não estava nem aí para o sofrimento dele, e não é verdade, né, irmão? O que diz o Isaías capítulo 57, verso 15? Eu gosto demais desse texto. Isaías, capítulo de número 57, verso 15. Assim diz o alto e o sublime. É isso, né? Assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. E aí Deus diz: é verdade, eu sou santo mesmo, habito na eternidade, mas, esse mais é minha parte, não está na Bíblia, né? Mas, ele, apesar de ele habitar lá no alto e sublime trono, lá na eternidade, mas ele habita também no coração contrito, né? Para resgatar essa contrição, para mudar essa contrição, com abatido de espírito, para mudar esse abatimento. Estou falando em outras palavras, mas isso está escrito, né? Eu também habito com contrito de coração e o abatido de espírito, para vivificar os corações, não é isso? Isso. Mais ou menos isso, né?
Então é aquela musiquinha que as crianças cantavam. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Quem conhece essa musiquinha das crianças? Meu Deus está no céu, também no meu coração. No mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E elas faziam as coisas todas lá. Então, Deus é esse Deus que está lá no céu, que habita na luz inacessível, só que é esse Deus que habita também conosco, irmãos, que se relaciona conosco, tá? Então a Bíblia, ela vai refutar essas ideias, o ensino bíblico vai refutar essas ideias aqui. Deus, ele se relaciona conosco, é tão verdade isso, que ele desceu aqui, que ele se fez como um de nós, como ele tocou em nós, aliás, ele foi tocado por nós, representado nas pessoas que lá estavam, lógico, né? Foi tocado. O apóstolo João fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, eu acho que até o verso 1 ou 2, ele vai dizer que nós apalpamos a palavra da vida. Olha, apalparam a palavra da vida, pegaram em Jesus, pegaram em Deus. Deus, ele se relacionou tanto com o ser humano, como ele se fez como um do ser humano, se compadeceu e se identificou. Tanto é que por que ele se batizou? Por que ele foi batizado, melhor dizendo? Por que ele foi batizado? Porque João Batista reconheceu: o Senhor não precisa desse negócio, eu preciso ser batizado pelo Senhor. O Senhor vem a mim, eu preciso. Não, mas faz isso. Jesus se batizou, inclusive, não é porque tinha não é porque ele estava declarando que ele tinha pecado, que é o símbolo do batismo, é esse, né? Então nós descemos as águas porque a gente está declarando para as outras pessoas que nós morremos para a nossa vida de pecado, nós estamos sendo sepultados nessa imersão da água, e quando nós saímos, nós vamos viver, ou já estamos vivendo, mas estamos declarando isso, uma nova vida em Cristo, uma ressurreição em Cristo. É o símbolo do batismo. Então Jesus não estava sendo batizado para estar declarando tudo isso, ele só estava se identificando com o pecador, certo? No caso de Jesus, é a identificação do pecador. Então Jesus se relaciona, Deus se relaciona, e hoje nós temos literalmente Deus morando, habitando em nós. Essa hora era para dar glória a Deus, que é o Espírito Santo, porque a notícia dessa não emocionar a gente está ruim demais, você está vendo só? Não, é um negócio tão profundo e a gente despreza, mas Deus mora, literalmente, Ele habita em mim, Ele está aqui dentro, aqui no meu espírito, né? Ele está muito mais profundo do que no meu corpo, Ele está em mim, Ele mora em mim, Ele habita em mim, Ele desejou isso, Ele escolheu, não sei como que pode um negócio desse, um Deus tão infinito, tão eterno, um Deus que poderia, assim, sentar lá, se estivesse com frio, ele não pode sentir frio, mas se ele estivesse com frio, ele podia sentar lá no sol e colocar assim, seu pezinho aqui na terra, para dar uma descansada, né? Fazer assim com a bolinha no pé para massagear. Ele não fez isso, irmão. Ele escolheu se reduzir e vir morar aqui dentro de mim, literalmente. Deus mora em mim, mora em nós, literalmente. Tanto é que de vez em quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, e não é falando de fora para dentro como era no Antigo Testamento. O Espírito Santo hoje fala de dentro para fora, não é? Então olha que coisa linda, e a gente não usufrui disso, a gente não aproveita isso, irmão. Ou seja, Deus está tão pertinho de nós que Ele fala com a gente, né? A gente que não ouve, a gente que se torna insensível, a gente que não busca numa comunhão tão intensa que isso seja uma realidade. Poucos de nós, eu estou até julgando, porque eu não sei na vida de ninguém, né? Na história de ninguém, mas poucos de nós talvez experimentem essa realidade que foi dada por Deus através do sacrifício de Cristo, ou seja, de ouvir cada um de nós, porque antes era um sacerdotezão, ou era um profeta, era uma pessoa escolhida por Deus, muito consagrada a Deus, né? Que tinha essa possibilidade de ouvir a voz de Deus, de identificar a voz de Deus, de ter o Espírito Santo. Não era todo mundo nessa habitação, era um ou outro, né? Rei, sacerdote, profeta e tal. Agora hoje não, qualquer crente, qualquer um, seja um crente desmantelado, que ora pouco, novo convertido, que não manja nada de Bíblia, né? Bem enrolado ainda, tem essa possibilidade, quanto o outro também, que é consagrado a Deus, é maduro e tal. Então todos os crentes hoje têm essa possibilidade de ouvir Deus, de falar com Deus e sentir Deus.
e a gente às vezes não usufrui disso. Mas esse Deus é esse aí, que se relaciona. Então, errou de novo, seu cidadão, usou faro. Os três erraram, né, irmão? Vamos no texto do livro, a página 31. Vocês estão com sono, não, né? Desanimado? Não? Está tudo bem? Então vamos lá, irmão. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Que o pentecostal, se não tiver barulho, está com defeito de fabricação. Aí, ó. Como diz o outro, né? É assim, eu não sei que negócio que é, irmão, que o crente pentecostal não consegue sentir a presença de Deus num ambiente de paz, silêncio e tranquilidade. Tem que ter bateria, pandeiro, guitarra. Não é? Não consegue, a gente tem essa dificuldade, uma reflexão, a gente sentir a presença de Deus. É sério, não é? Não tem essa dificuldade? Se o pregador, se for como eu, pelo amor de Jesus Cristo, não sente mesmo, sem microfone, com uma fala mansa dessa. O povo não consegue, né, irmão? Abrir o coração, rasgar a alma e entendendo que Deus fala de todas as maneiras. Porque o profeta na caverna, ele falou: Deus está nesse negócio, e veio o estrondo, terremoto. Olhou, Deus não estava coisa nenhuma. Aí vinha a ventania, irmão, aquela rajada de vento, e Deus não estava coisa nenhuma. Aí daqui a pouco vem um cicio, vem uma voz mansa, suave, né? Aquela brisa assim calma do mar da Bahia, a orla lá de Salvador. Aí o que fazes aí? Aquela voz mansa. Ah, então Deus está aí, né? Então identificar, né? A gente precisa ter essa sensibilidade, tá certo? Hoje ali no monte, mas tem silêncio. Lá no monte eu virava uma igreja. Isso tem, o pessoal tem cara que quer evangelizar no monte. Eu sei. É o barulho, é a trombeta, é um negócio terrível, né? Perturba-se todos os moradores da terra. E ainda usa os textos lá. Mas, amados, é sério. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Porque assim, tinha uma igreja grande, um pregador fervoroso, pentecostal, suando igual cuscuz no fogo, né? Pregando e tal, e aquele barulho assim. Aí passa um rapaz, estava meio, mas passou assim no meio da igreja, e aquele barulho, porque a igreja pentecostal, né? Você ouve de longe, né? Passou na frente da igreja assim, olhou para dentro assim, e os crentes tudo. Porque o crente assim, o pentecostal, quanto mais poder de Deus, mais cara feia faz, né? Não é verdade? Já reparou nisso? Já reparou nisso? É sério. Quanto mais poder de Deus, presença de Deus, você vê umas caretas, uns negócios esquisitos e tal. Aí ouviu o pregador falando: Deus está operando aqui. Ele olhou assim e falou para o diácono: deve ser sem anestesia, né? Cara, porque não é possível, né, irmão? Então nós deveríamos conseguir contemplar Deus, cultuar Deus também, não só, mas também no silêncio, na reflexão, irmãos, né? Ouvir Deus nessas ocasiões e tal. Eu acho que é um mau hábito que a gente tem, ou foi nos ensinado que tem que ser assim, né? Mas vamos lá, então página 31, a visão teológica sobre o sofrimento. Já vou direto no ponto para a gente ganhar tempo. Então lá embaixo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, o sofrimento consecutivo. Acharam aí a leitura? Então, o sofrimento consecutivo. Existe então, segundo o autor, 5 tipos ou 5 fontes de sofrimento, né? O primeiro é consecutivo, por exemplo, é resultado dos erros do próprio homem. E aí o Jó 14,4, bem aqui, 14,4, vai dizer assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. É o que o texto diz. Então, tem um sofrimento que ele é consecutivo, ou seja, é uma consequência dos meus atos, como eu falei no começo, no exemplo, né? Então, há sofrimento na minha vida que é uma consequência do meu erro, da minha precipitação, da minha burrice, como diz o outro, né? Você foi lá e tomou uma decisão errada, irmão, que vai trazer consequência. Deus não tem nada a ver com isso. Depois vai ter o diabo. O diabo muito menos tem nada a ver com isso, porque é fácil a gente transferir a culpa tudo para o diabo. Isso foi o diabo, aconteceu. Ela até falou: vou marcar isso aqui que nem eu ia fazer. Então, mais ou menos isso. Então é fácil a gente transferir as coisas para o diabo, para a ação satânica. Isso é um perigo. E o diabo quer. Por quê, né? Ele quer, porque quando a gente
atribui ao diabo aquilo que deveria ser reconhecido como nossa falta de caráter, desvio de caráter ou qualquer outra coisa, nunca nós vamos ser tratados nisso. Tá certo? É aí que é o perigo, né? A gente sempre é o diabo, foi o cão, o demônio, não sei o quê. Então é sério, né? Ele não fala às vezes assim nessas palavras, mas você percebe que as pessoas vão colocando, jogando a culpa no diabo, nos demônios, que são delas. Aquilo que está acontecendo não é perseguição, é mau testemunho muitas vezes, é fanatismo, é irresponsabilidade. Não afirma, o camarada ele enrola, faz o que não deve, né? Tá lá, Deus me colocou aqui para evangelizar. Não, foi não. Você está ali para trabalhar, ganhar o sustento da família, pagar as contas, né? Ajudar as pessoas, a obra de Deus inclusive também. Então, ali o testemunho da evangelização é eu sendo um bom profissional, não defraudando o patrão, fazendo o serviço, não ficando enrolando mais de 5 minutos no banheiro. É sério. Um mau testemunho, para o serviço para convencer o outro que Jesus é o Senhor. É sério, irmãos. Né? Então o que acontece? Há consequências, né? Aí você fala assim, não estão me perseguindo lá no serviço. O cara é um antissocial, é um ignorante, não se relaciona com ninguém, só fala de Bíblia. Quem aguenta um negócio desse? Nem eu aguento. Não é verdade? Não sabe se relacionar, não é uma pessoa temperada, equilibrada, não sabe se... Porque tem portão que está lá, cão antissocial, tem que colocar crente antissocial. Ele não sabe viver na sociedade, né? Só com os crentes. Então, essas pessoas, elas, é uma consequência. O cão lá está me perseguindo, mas não está perseguindo, não está acontecendo nada, meu querido. Né? Aí você vai ver a fundo e fala, meu Deus do céu. Então, a consequência, essa é uma fonte de sofrimento. O sofrimento, aqui no mesmo textozinho aí, que o primeiro vai falar, o sofrimento consecutivo, por exemplo, é resultado dos erros do próprio homem, né? Eu dou graças a Deus, porque assim, mesmo nesses erros, ainda Deus consegue reverter isso e nos abençoar. Eu louvo a Deus. É por isso que eu li o texto de Jó aqui, 14:4, né? Que do imundo tirará o puro. Aí ele diz, ninguém. Desculpa aí quem escreveu o livro de Jó, e não é que eu estou falando que eu sei mais do que a Bíblia, né? Mas aqui é uma reflexão sobre a questão. Mas como eu tenho o Novo Testamento ao meu favor, a história ao meu favor e todos os outros livros ao meu favor que ele não tinha, e toda a compreensão que nós temos, porque Jó talvez foi o primeiro livro a ser escrito, tá? Primeiro, então não tinha consciência do que a gente tem, nós crentes hoje, que temos toda a história bíblica, mais sei lá quantos milhares de anos, todos os livros, o Espírito Santo, então a gente tem condições de avaliar coisas que foram escritas e não era bem assim, como a gente fez agora, com os 3 amigos, não é? De Jó. A gente não identificou, isso aqui não tem nada a ver. E o que acontece? Então ele diz aqui, ninguém tirará, mas eu digo, tem sim um que tira do imundo puro, é Deus. É Deus que consegue reverter mesmo essas questões adversas. Irmãos, quando a gente vê cada situação, por exemplo, o que pode sair, que fruto pode haver de um estupro? Um menino que nasce numa situação dessa, gerado numa condição dessa. Deus pode reverter isso. Pode fazer com que esse menino, inclusive, seja um santo homem de Deus, que pode ajudar muitas pessoas, levar muitas pessoas ao céu. Então Deus pode pegar esse fruto, que seria de um pecado grave, horrível, que é o estupro, e fazer desse menino, dessa menina, dessa criança, um ser humano que será benéfico para a humanidade. Então Deus pode reverter, Deus é campeão desse negócio. Pegar aquilo que é desgraça e transformar na graça. Pegar aquilo que é pecado, que é ruim, que nasceu tudo torto e reverter isso. Porque pau que nasce torto, tem um camarada que manja na carpintaria, né? É formão, é plano, ele manja. Jesus, 33 anos de experiência mais ou menos, né, irmão? Naquela carpintaria, você acha que não direito um pau torto? Então o pau que nasce torto, se endireita assim. Na mão de Deus se endireita. Vocês estão lembrando de um samba, eu sei. Está vendo só, irmão? Olha só. Lhe peguei. O Espírito Santo ainda fala comigo. Então vamos lá. Já o sofrimento corretivo, vocês estão acompanhando mais embaixo? Está marcado em verde. Assim, ó. O verdinho, tá não? Está com defeitos aí, ó.
Então, já o sofrimento corretivo, mas acharam a escrita? Já o sofrimento, então, primeiro é o consecutivo, né? Se sofre por consequência de atos. O corretivo pode ser a ação de Deus para levar o homem a deixar suas más ações. Eu acho interessante isso. Então, existe um sofrimento que é corretivo. Deus usa esse sofrimento para nos corrigir. Todo o sofrimento que é causado por Deus, ele não é meramente punitivo, mas sim corretivo. Diz o texto lá de Apocalipse, por exemplo, 3,19, eu corrijo, né? Açoito e castigo a todos quanto amo. Corrijo. Hebreus capítulo 10 também, capítulo 10, é isso mesmo, vai falar isso também. Não, capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus vai falar isso também. Qual é o filho que Deus não corrige? Né? Então, a ação de Deus e muitos sofrimentos causados na nossa vida é pelo próprio Deus, no intuito de nos corrigir, como a gente faz com nossos filhos. É que o Hebreus capítulo 12 vai falar, nós que tivemos nossos pais e eles nos corrigiam. Então a gente corrige o nosso filho e a gente traz sofrimento sobre a vida deles, ou não? Não traz, irmão? Uma privação, né, de alguma coisa que eles querem, de um prazer que eles querem, às vezes até no castigo físico, num ato extremo, tá certo? No local adequado, porque Deus, Ele criou na criança, né? Um local adequado para dar uma palmadinha, lá, chama glúteo. É ali que Deus criou especificamente para isso, tá? Tem carninha bastante lá, mesmo que seja magrinho, mas tem carninha. Ali não vai ser um hematoma, ali não vai ser um espancamento, é ali na medida correta também. Jamais para descarregar a sua raiva, jamais porque perdeu a paciência, jamais porque lhe faltou argumento, jamais porque foi afrontado e o seu ego foi machucado. Jamais faça isso, não é certo? Corrija de uma maneira pedagógica a criança, nunca com a mão, um instrumentozinho. A Bíblia chama de vara e nós chamamos de Havaiana 42, aquela que não solta as tiras, não defora e não tem cheiro, né? Como um último ato de correção, quando não funcionou os seus argumentos, quando você não conseguiu convencer, mesmo com 30 e tantos anos de experiência, 40, 50 anos, mas não conseguiu convencer uma criancinha de 3 anos pelos argumentos, lhe faltou inteligência, argumento, aí você vai e corrige pelo açoite, né? Mais ou menos isso que a Bíblia vai. Eu estou dramatizando, mas é isso aí mesmo. Mas o que acontece? Então, corretivo. Aí vem o terceiro, irmão, já vou lhe acabar aqui. Um outro, na página 32 já. Um outro tipo de sofrimento é o punitivo. É aplicado por Deus ao homem, quando esse não quer deixar a impiedade e perversidade. Então, o primeiro não é de Deus, é o consecutivo, são ações minhas ou das outras pessoas, hein? Porque tem coisa que eu sofro, mas eu não tive nada a ver com aquilo, mas foi outra pessoa. Você da minha família, da minha casa, viveu comigo, da minha empresa, do bairro. Então, são sofrimentos que são consequência. Eu não tinha nada a ver com a situação, estava passando na rua sossegado, aquele motoqueiro tribulado foi lá, fez uma manobra, né, me atropelou, e eu tenho consequência dos erros dos outros. Não foi de Deus, não foi do diabo, foi dos outros, ou meu também. Então, esse aqui é por Deus, quer dizer, o corretivo também é aplicado por Deus e o punitivo também é aplicado por Deus, quando o homem teimosamente não quer seguir os caminhos de Deus. Então, Deus vai lá e castiga, Deus vai lá e pune, tá certo? De uma maneira justa, nunca de uma maneira injusta. E aí vem o quarto sofrimento, ainda o sofrimento instrutivo. Olha só, instrutivo. O sofrimento instrutivo é assim chamado porque não acontece como resultado de erros do homem ou da ira de Deus, mas porque ele é permitido pelo Altíssimo, com o objetivo de nos ensinar verdades do Senhor. Então, são sofrimentos que Deus, Ele permite na nossa vida, mas tem o intuito de nos ensinar, nos instruir, tá certo? É a ação pedagógica de Deus que muitas vezes vem por uma permissão, né, negativa na nossa vida. Negativo porque a gente vai sofrer de uma maneira ou de outra, mas no final de tudo a gente está ensinado por Deus, coisa boa, né, irmão? A gente sofre, padece e aí Deus nos ensina. Ó, meu filho, é assim, tá vendo? Pô, Senhor, obrigado. Aí eu vou e cresço, amadureço, né? Sendo um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um obreiro melhor, um vizinho melhor, um profissional melhor. Aí Deus vai
nos instruindo, coisa boa. E tem o redentivo. O redentivo, o maior exemplo é o de Jesus. Jesus sofreu para salvar os outros. Quando a gente padece também, muitas vezes, irmão, e o nosso sofrimento, às vezes, ele resulta em salvação das outras pessoas, sabia? Quantas mães, né? Quantas mães sofreram o resto da vida, toda a sua vida, mas esse sofrimento de alguma maneira serviu para a salvação do filho ou de outras pessoas. Quantas vezes a gente sofre e esse sofrimento a gente nem sabe, mas está servindo para testemunho, para salvar os outros. Eu já tive algumas notícias assim inesperadas. Vocês devem ter talvez alguma experiência assim. É assim, você não sabia de nada, estava sofrendo pra caramba. E no sofrimento ninguém sabe de nada, né? Muito menos identificar essas coisas. O sofrimento você quer pular fora dele, ser livre dele. Você não identifica nada. Aí eu sofrendo e tal, fazendo algumas coisas. E aí depois de não sei quantos anos, em outras ocasiões, eu cruzei, eu vou falar uma ocasião só. Eu cruzei com um rapaz, entrei numa igreja, ele olhou para mim, disse: paz do Senhor. Eu falei: amém, paz do Senhor. Lembra de mim? Eu falei: lascou. Rapaz, será que eu fiz alguma coisa no mundo? Fiz alguma coisa ruim com esse cara? E agora? Né? E assim, né? Tem culpa no cartório, né? Então, Jesus perdoou, mas os homens não perdoam, né? E agora? Eu falei: meu amado, não lembro não. Ali, né? Preparado para a carreira, né? Não lembro não. Você não lembra que a gente estava no ano tal? Eu falei: lascou, não era crente esse ano, hein? Ano tal aqui. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Agora perdoa. Não, mas assim, assado. Lembra que a gente fez isso junto? Eu falei: opa, era o parceiro? Eu nem lembrava. Aí eu só sei que ele falou: ó, depois eu te encontrei, você tinha aceitado Jesus. E ao final das contas, irmão, que eu tinha falado do evangelho para ele, eu tinha compartilhado o que Deus tinha feito na minha vida e tal, e todo o processo ele me acompanhou. Ele, uma ou duas ocasiões, por isso que eu não lembrava, porque a gente era doido, tudo quanto é lado que a gente encontrava, né? Nas noites aí e tal. E aí, o final das contas é que eu não lembrava. Deus de alguma maneira tinha usado o que eu tinha falado para ele, que não foi nem intencional, e ele tinha aceitado Jesus, ele tinha ido para a cadeia, ficou preso e tal, e ele lembrou da palavra, Deus falou, salvou ele lá, ele veio, e um negócio interessante, então a gente nem sabe, em outras ocasiões mais, que o meu sofrimento, os nossos sofrimentos, Deus, o Espírito Santo vai usar para que salve alguém, irmãos. É por isso que vale a pena sempre a gente ser fiel nos momentos de dificuldade, porque tem muitas pessoas nos observando e a gente nem sabe, e talvez essa nossa fidelidade, a postura como a gente está diante das dificuldades, talvez é isso que o Espírito Santo vai usar para salvar outras pessoas, né? Então tem fontes de sofrimento, a gente precisa identificar inclusive qual é qual, porque muitas vezes a gente pensa que é o diabo, aí não adianta orar, jejuar, que não vai adiantar muito, se foi uma consequência de um ato meu. Eu tenho que reparar aquilo, eu tenho que reconhecer aquilo, eu tenho que mudar aquilo, senão sempre põe a culpa no diabo. Agora não adianta também se é a ação de Deus e a mão de Deus sobre minha vida, também não adianta orar, jejuar, expulsar o cão, que é Deus. Não adianta, né? Agora se é uma ação demoníaca, opa, aí nós vamos interceder, orar, vigiar, né? E aí a gente repreende o diabo se for o caso também. Agora se for consequência, se for uma ação onde Deus está usando para instruir a nossa vida, vamos lidar com aquilo e pedir graça a Deus, porque não adianta orar também, porque enquanto aquele processo não acabar, não tem jeito, não é oração que vai resolver, porque se Deus está colocando a mão, não vai ser oração que vai mover a mão dele não, tá certo? Então a gente precisa identificar, pelo menos identificando, opa, a fonte é essa aqui do meu sofrimento, sabendo a fonte a gente já lida de uma maneira adequada, né? A gente sabe que ali a gente tem que agir dessa forma, ou não agir, e tem que esperar mesmo, se for a fonte que é de Deus, né? Então a gente, se for outra, a gente repara. Então percebam que é necessário um discernimento que a gente tem que ter, e sofre menos, ou pelo menos sofre com consciência, que a pior coisa é sofrer sem consciência. Sofrer com consciência é bom, porque aí você lida melhor, né? Psicologicamente inclusive, espiritualmente de uma maneira adequada. Então a gente precisa entender que o sofrimento é uma realidade, mas a gente identificando qual é a causa, se é que, porque tem hora que também isso aqui não funciona nada, na teoria que não vai funcionar, e tem coisas que a gente não vai entender mesmo,
mas a graça de Deus vai sustentando a nossa vida. Se a gente identificou que não é algo que eu fiz errado, que não é o outro que fez, que não é ação satânica, que não é a mão de Deus diretamente, a gente não identificou isso claramente, que não é algo que Deus está usando para nos instruir. Fugiu desses 5 aqui, irmão? Aí, Senhor, me sustenta, me dá graça, né? Porque tem coisas também que nem o livro dá conta, nem a teologia responde, muito menos Freud. Então, a gente vai orar a Deus, agradecendo a Deus. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida?